Boa noite a todos e todas. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Essa reunião ela é híbrida, então também está sendo transmitida pelo YouTube e ficará gravado lá. E essa é a primeira reunião nossa da comissão. Então eu gostaria de agradecer primeiramente ao professor, Sandro, de topar participar conosco da nossa primeira reunião, no início dos nossos trabalhos, e apresentar a diretoria da comissão também. Né? A meu lado está a doutora Vivian Previde, que é a nossa primeira vice-presidente. O segundo vice-presidente não pôde estar presente, que está dando aula, que é o doutor Rodrigo Chagas Soares. O nosso secretário-geral, o Jonadab Rodrigues Laurindo. A nossa secretária-geral adjunta, a doutora Valéria Cristina Costa. Mas eu adianto para vocês que essa comissão vai querer atuar na diretoria como deveria ser as relações sindicais, coletivamente, né? Debatendo com todos, para a gente dar o exemplo, né? Inclusive na comissão. Então, o nosso trabalho, o método de trabalho vai ser orgânico e participativo. A gente tem que tornar essa comissão um espelho do que deveria ser a regra prática nas relações sindicais. Então, tem que começar pela gente. Né? Assim, e nosso maior papel aqui é o quê? É defender, em primeiro lugar, por estar na OAB, a advocacia sindical. Como é que a gente faz isso? Polemizando, aprofundando e debatendo o direito sindical da forma mais técnica e profunda possível. Se a gente não fizer isso, cada vez mais o advogado sindical, tanto do empregado quanto do empregador, ele vai perdendo a sua área de atuação. Sem dizer o impacto social disso. Então, além da gente se preocupar com a advocacia sindical, né, de todos os lados, a gente tem que se preocupar efetivamente com um assunto que faz parte da nossa comissão, que ele é crucial. E a gente tem que escancarar, como se fosse necessário fazer isso, o que é a relação capital-trabalho. O que é o capitalismo de hoje, que parece que não existe mais. Não é? Parece que o capitalismo de hoje ele é dócil. Ele não tem o mesmo domínio que tinha no passado, que é a origem das relações do trabalho, do direito do trabalho, que surgiu efetivamente do direito coletivo do trabalho, do direito sindical. Não era sindicato na época, mas é da mobilização. Sem a mobilização operária, não haveria direito de trabalho. Sem capitalismo também não há direito de trabalho. Então, o nosso desafio aqui é como é que a gente consegue colocar em cima da mesa, da forma mais honesta possível, o debate sobre direito sindical com as posições divergentes. E, se possível, trazendo também o tripartite, trazendo também o Estado para participar. A gente precisa fazer isso. O debate sindical aprofundado, polemizado, tecnicamente falando, da melhor forma possível, só vai engrandecer o nosso trabalho enquanto advogado. Além disso, é um serviço social para fora, para a sociedade, de quanto que a gente precisa tratar o direito coletivo com muito respeito e carinho, porque estamos falando de sobrevivência, alimentação, dignidade, sociedade com suporte, né? Nação com suporte. Tudo isso envolve a nossa área. A gente não pode esquecer que o fetiche do capital ele é poderoso. E hoje a gente vê o fetiche da relação do trabalho, o fetiche do direito individual, não só do trabalho, se sobrepondo ao direito coletivo, se sobrepondo ao direito social, e a gente precisa desmistificar isso. Faz parte da gente desmistificar a realidade, para que ela seja mais concreta possível, para que daí o direito consiga fazer seu papel de regular as relações, concretamente falando. Então a gente está pensando em descentralizar as atividades da comissão, tentar chegar também nos colegas do interior com eventos presenciais, né? Depois o Jornal pode explicar melhor isso. A gente está fazendo, vai começar amanhã tem a primeira reunião com entidades sindicais. A gente tem marcado amanhã com os metalúrgicos do ABC,
gente tem marcado para o dia 2 de abril com o pessoal da Fiesp, todos os lados. Nosso papel é esse. Estamos tendo também interlocução com o Ministério do Trabalho, que a gente precisa que ele participe desse debate, senão a gente não consegue evoluir. Nós temos a pretensão de fazer reuniões periódicas toda a última quinta-feira de cada mês. Temos a pretensão de fazer grupos de estudos específicos por área dentro da comissão, para aprofundar as matérias, debater e aí trazer para todos, para a gente aquecer esse debate de forma técnica, de forma sustentável. Vamos criar o Conselho Acadêmico Consultivo. O professor já deu a dica que ele topa integrar também, que para a gente é importante a gente ter, quanto mais pessoas estudiosas, né, gabaritadas, para fomentar esse debate, mais calçado a gente vai estar. É isso que a gente quer, né? A gente também pretende fazer um conselho com as entidades. Então, a ABRAT, o SASP, está aí do presidente tirando foto agora aqui da gente, o CINSA, né, da Sociedade de Advogados, o CESA, que faz os estudos da Sociedade de Advogados, né, de acadêmicos, as centrais sindicais, a Fiesp, a Associação de São Paulo de Advogados Trabalhistas, o MPT, as associações. Então, a gente pretende para quê? Porque o direito coletivo também vive das entidades. A gente precisa dialogar com elas e colher as aflições, compartilhar as nossas também, para ver para onde a gente pode chegar. A gente também criou o Conselho de Presidentes de Comissão de Direito Sindical das subseções. Então, todo presidente de Comissão de Direito Sindical de subseção, ele já faz parte da comissão, mas a gente resolveu criar um conselho interno, porque às vezes tem debates que só são importantes para esse grupo, para viabilizar mais eventos, para fazer troca de pedidos, de dificuldades, e a gente conseguir fazer esse debate repercutir no Estado inteiro, né, em cada subseção que tem a Comissão de Direito Sindical. Adianto para vocês que a gente já reservou o auditório, nosso auditório do segundo andar, para audiência pública no dia 30 de abril. Essa audiência pública é para a gente ouvir e debater sobre o que é direito sindical e qual é, de outro lado, a sua interpretação antissindical. Para a gente separar qual que é a nossa área de atuação. Nossa área de atuação é direito sindical. Então, cada vez que a gente tem interpretações antissindicais do direito sindical, da forma técnica, histórica, a gente perde um espaço pela ausência do seu alicerce. O que é direito sindical? Qual o limite disso? E isso também é a área de atuação do advogado sindical, de trabalhadores e de empregadores. A gente também tá conversando com a ESA para estar mais próximo da ESA, para a gente pautar cursos, né? Com a demanda de cursos, eventos, que a ESA tem uma estrutura, uma das melhores do país, né? Para que esse debate seja cada vez mais aprofundado e técnico. Então, essas eram os primeiros informes, enquanto presidente da comissão. Eu gostaria agora de compartilhar a palavra com meus colegas da mesa, né? O Jonadab depois vai fazer os primeiros agradecimentos, e aqueles de presença, e aqueles que eventualmente a gente não falar aqui, a gente vai abrir no final para que se apresente, tá? Após a palestra do professor. Boa noite a todos. Bom, primeiro, parabenizar aí quem teve a brilhante ideia de convidar o professor Sandro para a nossa primeira reunião, o Dr. Jonadab, o Irazê, por tão prontamente ter acolhido a ideia e nos incentivado, né, a diretoria da OAB, a Valéria, o Rodrigo. Nós empenhamos, eu sou a Vivian, sou do interior de São Paulo, sou de Piracicaba, então estou aqui representando todos os colegas que não puderam estar presencialmente, porque é um desafio para nós, mas é um desafio que, como o nosso presidente da comissão já registrou, nós vamos enfrentar. Então, a ideia é que a gente consiga realmente
fazer com que as palestras, os grupos de estudo, os trabalhos da comissão alcancem todos os advogados do movimento sindical, a princípio do Estado de São Paulo, e depois vá se expandir. Eu quero registrar meu agradecimento especial a cada um de vocês que compareceram. Como eu disse, essa primeira reunião nós corremos para conseguir realizá-la, especialmente quando o doutor Sandro aceitou o convite, né? Uma presença muito nobre, ilustre, nos honra muito. Muito obrigada, professor. Então, pessoal, nós precisamos de vocês para a gente conseguir concretizar esses planos. Vai ser unidos, de mãos dadas e reportando críticas, sugestões, para que a gente consiga elaborar esses projetos. Boa noite a todos e uma ótima palestra para nós. Boa noite a todos. Meu nome é Valéria. Quero, na presença do nosso presidente, cumprimentar todos os presentes. Um agradecimento especial ao doutor Sandro, que sempre muito atripulado e teve esse tempinho de vir aqui participar da comissão com a gente. Eu espero que essa comissão seja valorosa e que a gente realmente dê ao direito sindical a devida importância que ele tem. Eu acho que isso é primordial, porque eu acredito nisso, eu sempre militei nessa área, e eu acho que a gente tem que se valorizar, né? E aprender, e ter coisas disponíveis, trocar ideias. Então, eu acho que esse aqui é o fórum para isso, né? Com todo mundo, ouvindo todo mundo, porque, com certeza, se discutirmos aqui, num nível acadêmico, num nível superior, dentro das nossas relações de trabalho, que cada um está inserido, vai ser muito mais fácil da gente levar o nosso trabalho e ele vai ser extremamente mais produtivo. Então, como disse a Vivian, eu agradeço a presença de todos aqui, estarem aqui nessa quinta-feira, e que todos nós tenhamos uma boa caminhada juntos durante esses 3 anos. Boa noite a todas e todos. Muito obrigado por comparecerem aqui nesta primeira reunião. Primeira reunião que, quando o presidente Erazia me convidou para participar, eu falei para ele: Erazia, eu sou meio bruto com algumas coisas, cara. Eu quero fazer, eu quero ir para cima. Não, vamos poder fazer? Vamos. Então, vamos fazer uma primeira reunião? Sim. O que você acha de trazer alguém para poder falar, conversar com a gente? Vou tentar ligar para o doutor Sandro Lunardi. Quem sabe ele atende. Eu liguei, não deu meio minuto, eu nem comecei a falar, o Sandro falou: eu vou. Falei: não, mas deixa eu explicar. Não, pode anotar aí que eu vou, sim, pode anotar. Falei: tá bom. Aí nós entramos em contato, porque nós já começamos subversivos, porque nós tramamos tudo isso em menos de 30 dias. E o regramento da casa diz que não pode. Então, nós fomos já, né, como dirigentes sindicais, né, fazendo essa correria para que no mês de março, quando se criou já as primeiras portarias da comissão, a gente tivesse pelo menos um evento, uma conversa com os amigos e trazer uma pessoa ilustre como é o doutor Sandro, que eu tenho uma grande admiração, um representante do Brasil, o primeiro representante do Brasil na OIT, para trazer essa experiência, e ele de pronto atendeu ao nosso pedido e está aqui para conversar com a gente. E temos muitas coisas para discutir sobre a questão do direito sindical no Brasil, né? Primeiro, eu vejo que já há muito tempo existe uma marginalização do direito sindical, marginalização dos movimentos sindicais, marginalização de greves, não é? E então é necessário a gente retomar essa discussão do espírito do que vem a ser o direito sindical, o que é esse síndico que representa o trabalhador, o que é esse síndico também que representa o empregador, esse canal de discussão onde que se constrói uma das principais leis, que é as convenções e acordos coletivos negociados entre as partes. Não existe outra coisa tão bela como o direito sindical, esse direito social que nasce da luta e da ação dos trabalhadores e também das discussões com o setor do capital.
Então, eu acredito que essa comissão tem muito a fazer. Nós temos a discussão de descentralizar, essa que é a grande obrigação nossa e desafio. Tem muitos colegas que moram lá, né, na região de Rosana. Teve um colega que falou, não posso ir porque eu moro aqui em Rosana. Daí eu fui lá no mapa e falei, infelizmente é muito difícil, mas nós estamos pensando, pelo menos, realizar nas grandes regiões para que esses companheiros, os doutores e as doutoras, possam participar. Alguns já até fizeram pedido, viu? Vou te antecipar, viu, Irazi? Tem um companheiro, daqui a pouco vou apresentar ele, da cidade de Guarulhos, que já falou, setembro, aqui vai ser setembro. Com Alto Tietê, sim, nós vamos discutir Alto Tietê. A doutora também já falou, tem que ter em Piracicaba, não é? Fazer em Piracicaba. Outros colegas já falaram de Sorocaba. Então, eles estão se mobilizando porque entenderam que há essa necessidade para que a gente possa trazer os companheiros para fazer essa discussão e também sem esquecer que em algumas regiões existe uma discussão sindical específica, não é? A questão rural, a questão dos portos, essas discussões para que a gente possa engrandecer cada vez mais os nossos debates e os nossos estudos. E temos colegas advogados, advogadas, juízes e promotores que conhecem muito sobre isso e que vai contribuir muito para essa comissão, não é? Eu quero aqui fazer alguns agradecimentos de algumas autoridades e representantes de comissões que eu observei aqui, aqueles que eu não citar. Por favor, depois no final nós vamos pedir para que se apresentem, né? Agradecer aqui o Dr. Marcos Seixas, conselheiro da Ordem e presidente do Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo, a doutora Georgina Lozano, que é também diretora do SASP, Sindicato dos Advogados, e também é vice-presidente da Comissão de Precatórios daqui da Ordem dos Advogados. Doutor Afonso Lemos, é ele que eu falei, presidente da Comissão de Direito Sindical de Guarulhos, e também a doutora Ellen, que também se encontra aqui, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Guarulhos, e também vice-presidente da Comissão de Direito Sindical. Mulher potente essa daí, né? E também já se propôs a vir trabalhar com a gente, atuar com a gente, né? Aqui na Comissão Estadual. Então, inicialmente é isso, quero passar a palavra ao presidente para que a gente possa iniciar a nossa aula magna dessa primeira reunião. Obrigado. Então, eu tenho a honra de passar a palavra para o doutor Sandro Lunardi Nicoladelli, primeiro brasileiro nomeado para ser perito na Comissão de Liberdade Sindical da OIT em Genebra, professor de Direito do Trabalho, integrante do Departamento de Prática Jurídica do Setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná, onde dá aula amanhã. Amanhã cedo. Mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, na pesquisa de doutoramento, esmiuçou normas internacionais do trabalho e o funcionamento da OIT. Dr. Lunardi é autor, tradutor e organizador de livros na área jurídico-trabalhista, com ênfase nas disciplinas do Direito Sindical Internacional e Motorista Profissional. Também é membro da Comissão de Direito Sindical da OAB do Paraná e do Conselho Federal da OAB. Dr. Lunardi, com a palavra, por favor. Do ladinho. Obrigado, presidente. Boa noite a todos e a todas e todos aqui presentes nessa atividade que inicia, e para mim é uma honra imensa participar da atividade inaugural dessa Comissão de Direito Sindical e, por isso, honrar essa casa, a OAB São Paulo, uma instituição tão importante para a advocacia brasileira, porque é a maior instituição representativa dos advogados do nosso país. Eu que sou de um estado vizinho, lá do Paraná, e particularmente de Curitiba, me sinto muito feliz de estar aqui com vocês, e por isso, Jonadab, rapidamente respondi, primeiro porque o evento era importantíssimo, e segundo porque minha agenda está uma doideira. Então eu tenho que me comprometer com a agenda, senão eu não consigo mais alcançá-la. Então eu quero agradecer muito e parabenizar o presidente Leonardo Sica por manter a Comissão de Direito Sindical. Isso é importantíssimo para os debates e para a evolução desse ramo do direito, né, que a gente gosta de reafirmar como direito sindical, mas pode
também tem um outro nome de direito coletivo, mas o direito sindical está mais próximo da natureza do que vem a ser essa expressão do direito, né? E parabenizar, então, portanto, o presidente da Comissão de Direito Sindical e agradecer o convite, doutor Erazê Suti, saudar também a vice-presidente, doutora Vivian, que já conversamos muito pelo WhatsApp e a gente é amigo de tanta gente virtualmente, né? E aí a gente se encontra e não sabe quem é a pessoa. Isso acontece muito. Não sei se em São Paulo acontece, mas comigo acontece, né? Saudar a doutora Valéria, o querido doutor Rodrigo, que é o vice-presidente, e o secretário-geral, doutor Jonadab Laurindo, todos aqui honrando também, estou honrado com a presença de todos e todos os colegas aqui presentes, somos quase 40 e mais de 20 virtualmente, então minha saudação aos colegas que estão virtualmente participando desta atividade. Eu quero dizer, e quero também registrar a presença do presidente dos sindicatos advogados, o Sandor Ney Rezende, que é servidor, não sei se é ativo ainda, já ativo, do TRT, do TRT2, né, Sandor? TRT2, ele que também fez um doutoramento importante, que estudou o funcionamento do Comitê de Liberdade Sindical, organismo do qual eu tenho honra de participar como o primeiro brasileiro, né, deste comitê. A OIT tem 2 grandes comitês de fiscalização, né? Tem o Comitê de Especialistas, do qual o ministro Lélio Bentes foi membro recentemente, né? E o Comitê de Liberdade Sindical, que tem por objetivo fiscalizar o cumprimento das convenções de 87 e 98 da OIT, e desta eu faço parte e honrosamente represento o nosso país, o Brasil, como um membro governamental. Já posso passar então os slides? Aqui eu aponto para frente, para o lado. Pode ser aqui também, né? Então tem um breve currículo meu e eu quero fazer uma propaganda. É importante a gente se encontrar no Instagram ou no Facebook. Então tá aí no Instagram meu endereço, @SandroLunardi. Por que eu estou divulgando meu Instagram? Porque semanalmente eu faço lives sobre o mundo sindical, o mundo do trabalho, questões atinentes ao direito material, ao direito processual, não só juristas, também já teve conosco o Márcio Postman, alguns sociólogos, filósofos. O ministro Maurício Godinho Delgado fez uma excelente e brilhante palestra apresentando seu último livro, né, o Desenvolvimento do Direito do Trabalho no Brasil. Tivemos procuradores, inúmeras pessoas. Convido a todos a me seguirem nesse canal do Instagram, porque toda semana tem live, né? E também tem o canal do Instituto Edésio Passo, eu quero convidar a todos. O Instituto é um instituto do qual eu sou vice-presidente, que ficam lá guardados as nossas lives. Inclusive, se você entrar no Instituto, tem 5 e-books gratuitos, alguns jurídicos, outros históricos. Então, tem o meu dicionário de súmulas trabalhistas, de todas as súmulas do Brasil, que está lá disponível para vocês baixarem. Tem também um livro sobre direito internacional da minha colega, a professora Tatiana. Tem um livro do procurador Alberto Emiliano sobre negociações coletivas transnacionais, um tema interessante, que eu acho que vale a pena, aqui já deixo sugestão para convidá-lo, doutor Alberto, dentre outros livros. Então, essa apresentação, presidente, vai ficar à disposição, pode circular para os colegas, deve, né, para o pessoal poder ter acesso a esse material e esse documento, né? Esses documentos que estão contidos no âmbito dos slides. Então, dito isso, estou devidamente apresentado e quero contar para vocês algo que é objeto de estudo dessa nossa comissão. E já me sinto parte integrante, já pedi minha inscrição como membro honorário dela, se o presidente deferir, quero o apoio de vocês, viu? Para participar de modo honorário dessa comissão, né? Deixar importante registrado que a gente tem que refletir o direito sindical a partir de uma leitura internacional, né? A gente não pode interditar esse debate, porque a interpretação do direito sindical internacional, à luz das normas internacionais, nos auxilia no dia a dia a preencher lacunas epistêmicas, lacunas científicas e, por vezes, reinterpretar
algumas decisões do nosso judiciário que, por vezes, se distanciam daquilo que a OIT preconiza como valores fundamentais da liberdade sindical. Portanto, eu gostaria de apresentar a OIT para aqueles que já conhecem, vai ser uma repetição, mas para aqueles que não conhecem, fazer a apresentação muito panorâmica do que é a OIT, para que vocês possam compreender a importância da OIT nesse espaço tão fundamental. Trago aqui Mário de la Cueva, que é um jurista mexicano, que trouxe essa conceituação que eu julgo muito interessante. A ideia de um direito internacional do trabalho era um sonho a mais do proletariado, mas outro impossível na sociedade individualista e liberal. E naquele mundo de estados imperialistas que postulavam uma concepção radical de soberania, segundo a qual a vontade do Estado não podia ficar limitada em nenhuma das questões relacionadas com a sua vida interna. Houve algumas vozes e tentativas isoladas no século passado e no presente, mas foi a guerra em 14, a Primeira Guerra Mundial, né, que haveria de converter o sonho em realidade. É importante fazer esse breve histórico sobre o surgimento da OIT, né? Ela nasce muito a partir de uma perspectiva de um velho senhor do continente europeu, um senhor alemão chamado Carlos Marx, traduzido, que dizia: trabalhadores do mundo univos. E a partir desta ideia, o movimento sindical internacional buscou uma articulação do ponto de vista internacionalizado na sua atuação. Isso se soma a uma importante contribuição contida na doutrina social da Igreja Católica, que foi a encíclica Rerum Novarum, né, que estabelece também em patamares trazendo a questão social para o debate de dentro da Igreja, num olhar para o mundo do trabalho e com a preocupação óbvia do crescimento do movimento comunista no continente europeu. Dito isso, esse processo de organização dos trabalhadores acabou verificando que não seria possível a instituição de uma organização internacional sem a outra parte, sem os empregadores. E muito menos ainda sem os governos, que são os atores fundamentais no processo legislativo, no setor legislativo, evidentemente, mas fundamentalmente na implementação de políticas públicas, né? A implementação de políticas públicas que era necessária e que vinha sendo uma demanda cada vez mais forte, especialmente em tempos de fins da Revolução Industrial e a virada do século XIX para o XX. E o contexto da Grande Guerra Mundial, da Primeira Grande Guerra Mundial, é que define fundamentalmente com o Tratado de Versalhes, que dá fim à Primeira Guerra Mundial, um capítulo específico instituindo a Organização Internacional do Trabalho. É importante dizer que a OIT nasce antes da ONU. É importante dizer isso. A OIT nasce em 1919 e é um dos capítulos, uma das partes do Tratado de Versalhes que dá fim à Guerra Mundial. Por que foi criada a OIT num tratado de guerra? Porque era necessária a reconstrução do continente europeu e fundamentalmente, demandava-se o fluxo de mão de obra para a reconstrução daquele país. E era mais do que necessário a constituição de algumas normas de caráter supranacional que fixassem um standard mínimo para o reconhecimento daquilo que pudesse ser algo que superasse a ideia, uma ideia de legislação nacional simplesmente. Se buscava uma construção supranacional para que os países buscassem uma harmonização a partir de uma legislação, como já disse, supranacional e que inspirasse as legislações nacionais. Por isso, a importância desse momento do nascimento da OIT e o nascimento, por conseguinte, do direito internacional do trabalho. A Constituição de 19, que trata do direito internacional, tem uma tríplice justificação. Primeiro, política, assegurar a paz universal, né? Se não houver justiça social,
não haverá pacificação na sociedade. Esse é o grande dilema, vejam, desde 1919 até o tempo presente, né? Se nós não tivermos justiça social, a sociedade, qualquer uma delas, inclusive a brasileira, não terá pacificação. A miséria traz desorganização da sociedade e, por conseguinte, dinamita qualquer ideia de igualdade e de paz universal. Outra questão fundamental, humanitária, eliminar as condições de trabalho injustas e elevar os níveis de vida. Claro, nesse contexto pós-guerra, a ideia era uniformizar, fixar condições. E, fundamentalmente, econômica, para evitar o dumping social, ou seja, um espaço concorrencial diferenciado entre os países. E, por isso, você criar normas internacionais constitui-se em algo absolutamente fundamental. Está aqui o prédio da OIT, em Genebra, e tem o seguinte mandato: promover a justiça social e o reconhecimento internacional dos direitos humanos e trabalhistas. Se fôssemos sintetizar o serviço da OIT, é basicamente esse. E uma breve história da instituição, né, como já disse a vocês, ela foi criada em 19 pelo Tratado de Versalhes, recebe o Nobel da Paz em 1969, reconhecendo o relevante trabalho desenvolvido ao longo já de tão pouco tempo, de 50 anos, né? É uma agência, se converte numa agência especializada das Nações Unidas em 46, com a criação da ONU, a OIT é incorporada e se torna numa agência especializada. Eu, quando fui nomeado para o comitê, meu sobrinho de 14 anos perguntou: tio, o que você vai fazer lá nesse negócio? Ó, expliquei para ele de duas formas que eu acho que fixaram bem. Primeiro, a OIT é o Ministério do Trabalho do mundo, né? Como a OMS é o Ministério da Saúde do mundo. Ele disse: mas por que você vai trabalhar fora? Aí eu expliquei para ele: veja, o tio jogava o Campeonato Paranaense, agora vai jogar Champions League, tá? Então, eu acho que ele entendeu bem o que eu quis explicar para ele, né? Então, obviamente, estou muito honrado de jogar Champions League na OIT, né? Então, ela se converte nessa agência especializada das Nações Unidas em 46, né? Possui 187 Estados-membros, né? É a única organização internacional tripartite. Lembrem, aquela ideia de organização dos trabalhadores que se defronta com a necessidade de dialogar com empregadores e com governos, e por isso a gente tem a única organização internacional tripartite. A OMS tem a sua representação exclusivamente por membros governamentais. A FAO, que cuida da alimentação, também. Então, a OIT tem essa característica muito singular, muito importante. Não é um tripartismo igualitário, é importante que se diga, porque metade dos cargos na governança, na distribuição dos cargos e dos postos, seja de administração, ou seja, dos comitês, metade é destinada aos governos e a outra metade dividida igualmente entre patrões e empregados. Como disse a vocês, a sede em Genebra, na Suíça, tem diversos escritórios regionais. O Brasil tem o seu próprio escritório, que é sediado em Brasília. A região da América Latina e Caribe responde para um escritório em Lima, no Peru, né? Também coordenado pela professora Ana Virgínia, que é professora da Unifor, da Universidade de Fortaleza, professora de Direito do Trabalho, que atualmente é a dirigente do escritório de Lima, no Peru. Atualmente temos 190 convenções, 206 recomendações e inúmeras declarações. Depois eu vou explicar para vocês a natureza jurídica da convenção e da recomendação, até para a gente ter um uso estratégico desses documentos. Então, a sede da OIT, eu digo o seguinte: deveria ser como uma meca para todos nós, né, que somos crentes no direito do trabalho. Todo mundo tinha que ter o direito de conhecer a OIT em Genebra. E eu estou para organizar uma visita técnica e depois quero trocar ideias com vocês. Acho que vale a pena. Veja, a conferência é um espaço mais complicado, porque é o mundo inteiro, né? A Torre de Babel, efetivamente, é o Parlamento Mundial reunido em junho, mas eu acho que é possível a gente organizar uma comitiva brasileira para fazer uma visita técnica na OIT
Eu já conversei muito com o pessoal técnico lá, tenho conversado com alguns ministros do TST para a gente pensar, eventualmente, uma atividade formativa com visita técnica. Eu acho que seria muito interessante de se fazer. E dizer para vocês, quem puder... Alguém já foi na conferência em junho? Levanta a mão. Você já foi? Mais alguém? Não é uma experiência sensacional? Única, né? É uma experiência fantástica, gente, porque, veja, pessoas do mundo inteiro, de todos os continentes, no mesmo espaço, discutindo um local com políticas sociais para trabalho e renda, né? Então, é uma experiência muito rica. Ela acontece sempre em junho de cada ano. Então, o Brasil monta a sua delegação, vários colegas participam, advogados, inclusive de entidades sindicais. Eu tive a oportunidade de participar de 3 conferências. É uma experiência muito rica, muito interessante. Seguindo, veja, uma das características da legislação trabalhista é sua tendência à globalização. Quais são as causas da globalização, né? O desenvolvimento de ideias de progresso social, né? Desde os grandes pensadores da década do século XVIII e XIX, né? O progressismo social é algo imperativo nas nossas sociedades, com a universalidade dos problemas trabalhistas. Eu até comentava antes de iniciar a nossa atividade, para aqueles que gostam de pesquisar trabalho plataformizado, a conferência desse ano inicia o debate mundial sobre quais são as ferramentas de proteção a esses trabalhadores. Como é que isso vai se dar? De que forma isso vai ocorrer? Será numa perspectiva abstencionista, né? Do Brasil, no sentido de não reconhecer qualquer proteção, não reconhecer vínculo, mas esse sujeito trabalha, está nas ruas, é uma bomba para a seguridade social. Como vamos resolver esse problema? Então, eu faço esse convite a todos. A partir de junho, fiquem atentos. A conferência é transmitida pelo YouTube, em 3 línguas, francês, inglês e espanhol, né? E é um debate muito interessante para a gente compreender as novas fronteiras do mundo do trabalho. Se é trabalho subordinado, se é para-subordinado, se é autônomo. Bom, vamos construir e definir efetivamente o problema, que nós temos um limbo, uma indefinição. Nós precisamos definir o que é este trabalho, né? Se ele é autônomo, ok, autônomo. Quais são as condições para o exercício desse trabalho, né? Quais são as responsabilidades da plataforma? Ela tem responsabilidades, né? Com a seguridade social, especialmente, senão esse país vai explodir a sua seguridade se a gente não estabelecer requisitos mínimos. Outros aspectos importantes, as migrações, né? O movimento de mão de obra, que a gente está percebendo de forma tão latente aqui no Brasil. Não sei, aqui em São Paulo, lá no Paraná, a gente tem uma presença mais no interior do estado, na agroindústria, dos haitianos, e na cidade muito venezuelano. Não sei como é que está aqui em São Paulo o perfil dos migrantes. Então, o direito internacional se ocupa disso, né? A solidariedade, buscar essa construção de uma ação sindical internacional, a contribuição para a paz mundial e o enfrentamento da concorrência desleal, né? Países e empresas que estabelecem condições no qual a redução do seu preço se dá a partir da precarização da mão de obra, deve ser algo combatido, denunciado, e por isso a OIT cumpre esse papel fundamental. Não vou tomar o tempo de vocês aqui, uma questão mais doutrinária sobre direito internacional, mas lançar um pouco, ajustar as lentes e lançar luzes mais detalhadas sobre a questão do tripartismo, né? Então, os governos, os empregadores e os trabalhadores têm participação ativa na governança da OIT e no espaço deliberativo. Então, sempre em junho ocorre algum processo deliberativo para aprovar alguma declaração, alguma recomendação ou uma convenção. Convenção que tem status jurídico de tratado internacional, vinculante dos países. Por isso, esta particular singularidade do funcionamento da OIT, que, na verdade, espelha a sua grande riqueza. E isso é muito interessante. Bom, algumas questões de natureza jurídica, eu acho que são fundamentais para que a gente estabeleça uma diferenciação entre convenções e recomendações.
do ponto de vista do status jurídico, a OIT emana convenções, recomendações e declarações. Mas as convenções têm natureza jurídica de tratado internacional. Então, ele é um elemento constituinte para a formação de obrigações jurídicas no país. Se ratificado. Se não ratificado, são critérios para a definição de rumos na construção de políticas nacionais. Do ponto de vista técnico do direito internacional público, nós temos dois modelos, o sistema dualista e o sistema monista. Vou explicar para vocês em 30 segundos. O sistema dualista é o nosso, o brasileiro, que o Brasil, embora participe do debate do processo deliberativo no âmbito internacional para a aprovação de uma convenção, ela não se integra automaticamente no plano jurídico interno. Ele passa pelo crivo do parlamento e, por fim, o decreto presidencial. Tem um regramento lá na Constituição Federal. Diferentemente da esse é o sistema dualista. O sistema monista é o sistema uruguaio. No Uruguai é assim, aprovou na OIT, automaticamente internalizado no plano interno e, portanto, norma ordinária. Norma ordinária. Já as recomendações constituem diretrizes gerais ou técnicas na definição de políticas públicas ou de complementação do conteúdo da norma internacional. Gente, muitas aspas é o que eu vou dizer para vocês. A recomendação, muitas aspas, tá? É como se fosse o decreto regulamentador da convenção, tá? Mal comparando, é isso. A recomendação aprofunda os conceitos, talvez oriente o como fazer pelos países e estabeleça condições mais ajustadas, demonstrando como o país deve implementar essa política ao ratificar a convenção. Não são passíveis de ratificação e podem influenciar na elaboração de normas nacionais. Vou contar para vocês um momento de crise existencial da OIT. Eles não gostam que fale disso, né? Mas era um momento de crise existencial que a OIT, após ter uma produção muito significativa de normas internacionais, chegou à seguinte conclusão na década de 90. Nós produzimos muita legislação. Veja, as convenções da OIT tratam de medicina e segurança do trabalho, trabalho indígena, trabalho infantil, trabalho escravo, mercado de trabalho, né? Agora a 190, assédio sexual e moral. Eu quero dizer que a Convenção 190 deve ser prioridade, inclusive dessa comissão, de um debate com o movimento sindical, porque a Convenção 190, na minha opinião, é a melhor convenção. Não é porque ela é a mais nova, porque ela define como fazer a política anti-assédio dentro da empresa. E eu acho que é importante para as empresas levarem em consideração, muitas já levam em consideração isso, né? Mas as empresas que de boa fé adotam, mesmo sem ratificação, ou que já deveriam adotar políticas prevencionistas de assédio, não é? A Convenção 190 é uma boa ferramenta, viu? É uma boa ferramenta. Tem o meu querido colega e amigo, o professor Marcos Serral, que é aqui de São Paulo também, que é um grande previdenciarista, organizou um livro sobre a Convenção 190, eu inclusive escrevi um artigo, ele está disponível em e-book, cobrem dele, diga que eu fiquei muito triste que ele não veio me ver, ele nem sabia, coitado, mas que ele circule esse livro para vocês, porque é muito bacana. Meu colega da Universidade Federal. A Declaração de Direitos e Princípios Fundamentais da OIT, com a ideia de trabalho decente, trabalho digno. A OIT chegou à seguinte conclusão: eu preciso dar um selo, eu preciso dizer qual é o patamar mínimo de cumprimento de normas internacionais para reconhecimento daquilo que entendemos de questões fundamentais que um país deve observar. E, inicialmente, em 98, estabeleceu 4 pilares fundamentais que comportam o reconhecimento de 8 convenções que dizem respeito a esses 4 eixos que vou apresentar a vocês. Primeiro deles, qualquer país, para ter o reconhecimento de trabalho decente, trabalho digno é a mesma coisa, é só uma questão de tradução, não é? Primeiro, os sindicatos precisam ser livres e precisam ter o direito de negociação coletiva respeitado. Veja, isso para a OIT é muito importante,
porque está no DNA da OIT os sindicatos. Então, liberdade sindical e reconhecimento efetivo da negociação coletiva, pilar fundamental. Convenções 87 e 98. Não vou discutir, Brasil ratificou, não ratificou. Para a OIT, não importa. Tem que ter liberdade e autonomia sindical. Ponto. Segundo pilar, eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou análogo a escravo, que é um pouco aquilo que a nossa doutrina acabou desenvolvendo um pouco mais, previsto nas convenções 29 e 105. Terceiro eixo, pilar temático, abolição do trabalho infantil, previsto nas convenções 138 e 182. Quarto eixo temático, muito importante e interessante nesse tempo presente, eliminação de quaisquer formas de discriminação em matéria de emprego e ocupação. Isso significa dizer que as pessoas não podem ser discriminadas por sua orientação religiosa, orientação sexual, opção político-partidária, sua identidade física, enfim, quaisquer formas de discriminação. Em matéria de acesso ao mercado de trabalho, esse é um desdobramento importante. Acesso ao mercado, manutenção do posto de trabalho, ele não pode ser demitido porque ele, sei lá, tem uma opção política diferente do chefe dele. E terceiro aspecto, acesso, manutenção ou desligamento. Então, as pessoas, pelo princípio da igualdade de oportunidades, devem observar as convenções 110 e 111 da OIT. Então, este era o cenário na década de 90 para o reconhecimento do trabalho digno, mas, como toda organização, isso vai tendo debates que vão se avolumando e o corpo diretivo da OIT se deu conta de um aspecto fundamental. Nós precisamos incorporar um quinto elemento que ocorre em 2022, na 110ª conferência, que é o quinto elemento para o reconhecimento do trabalho digno, que são condições de trabalho seguras e saudáveis. Aqui tem uma pegadinha importante. Você tem um local aqui, deve ter colegas de todas as áreas e setores econômicos, mas uma indústria que respeita absolutamente e rigorosamente as NRs na organização da produção, está com condições de trabalho seguras. Cheque. Né? Mas, se ela tem um chefe que pratica assédio moral ou sexual, ela não oferece condições saudáveis de trabalho. Portanto, a combinação desses dois conceitos são fundamentais para a compreensão de condições de trabalho seguras e saudáveis previstas nas convenções 155 e 187 da OIT. Eu quero dizer para vocês que, nesse aspecto, o Brasil vai muito bem. Nós temos NRs, um debate muito aprofundado. Nós temos a Fundação Jorge Duprat, né, que faz estudos para o Ministério do Trabalho e Emprego, embora estejam absolutamente esvaziadas, mas nós temos instituições e temos organizações que cuidam de meio ambiente do trabalho. Mas é fundamental e importante compreender que meio ambiente seguro e saudável também é trabalho decente. Dito isso, aqui nós temos uma síntese do que a OIT coloca como régua. Bom, um país tem trabalho decente se ele observar esses 5 pilares. Então, isso ou seja, aqui puxando a sardinha para a nossa brasa, liberdade sindical faz parte de um direito humano fundamental. A liberdade sindical, vejam vocês, ela se encontra em vários documentos da OIT. E aqui eu destaquei muitos deles. Na própria Constituição da OIT, na sua fundação, a liberdade sindical, o direito de organização livre dos trabalhadores e de negociação coletiva está reconhecido. Isso é ressaltado na Declaração de Filadélfia, que tem um aspecto importantíssimo lá em 1944, porque é um momento onde a sociedade global estava no meio ainda, ou na parte final do segundo conflito bélico mundial, da Segunda Guerra Mundial, e estava construindo um novo conceito, ou reafirmando o pacto político que deu origem à OIT. E aqui eu queria chamar a atenção para essa declaração de 1970. Depois vocês podem puxar com calma
no Google, no DeepSeek, no ChatGPT, no que vocês quiserem, puxem esse documento. A Declaração de Direitos Sindicais e Liberdades Civis. Esse é um documento pouco falado, mas que reputo muito importante para o reconhecimento de todos os direitos que estão naquele entroncamento. A liberdade sindical por si é uma expressão de direito humano fundamental da liberdade de associação, que do ponto de vista constitucional está articulada com a liberdade de expressão e o direito de organização, todos os direitos fundamentais previstos no artigo 5º. Mas essa declaração de 1970 descreve mais pormenorizadamente o que seriam essas liberdades civis que fundamentam, que garantem a base fundamental para o exercício desses direitos. A liberdade sindical, portanto, é reconhecida na Declaração de 1998, essa que acabei de apresentar a vocês. Em 2008, é reiterada Declaração sobre a Justiça Social para uma Globalização Equitativa. E em 2009, a Declaração do Centenário da OIT para o Futuro do Trabalho. Então, a liberdade sindical é um mantra para a OIT e ela é repetida nos seus documentos oficiais cotidianamente. E eu gostaria muito de destacar esses aspectos. Isso tudo está disponível na página da OIT. Depois eu vou deixar meu contato se alguém tiver dificuldade. Eu sei que a página da OIT não é tão simples, mas eu mando os documentos, os materiais, posso mandar para o presidente e fico à disposição. Vamos contar aqui, então, em terra brasilis, quais são as convenções da OIT que estão ratificadas ou não. Convenção 11, de 1921, Liberdade Organizativa nas Áreas Rurais, de 1956. Cheque, ratificada pelo Brasil. Convenção 87, de 1948, fala sobre liberdade sindical. A ideia é a universalização da liberdade sindical, não ratificada pelo Brasil por conta da sua incompatibilidade com o artigo 8º, inciso 2 da Constituição Federal. Convenção 98, de 1949, fala da liberdade organizativa e da negociação coletiva, ratificada pelo Brasil em 1953. Convenção 135, anotem essa convenção, meus irmãos e minhas irmãs de fé do direito sindical. Aleluia, irmãos. Convenção 135 da OIT, muito importante. Ela complementa e ela é mais avançada que o texto da CLT no que diz respeito às questões protetivas de dirigentes sindicais. A Convenção 135 da OIT é muito importante. Foi ratificada, meus amigos e minhas amigas, é norma interna, é tão lei quanto a CLT, ratificada em 1991. Convenção 135 da OIT. Convenção 141 de 1975, Liberdade Organizativa dos Trabalhadores Rurais, ratificada em 1995 pelo Brasil. Convenção 151, Liberdade Organizativa e Direito de Negociação Coletiva dos Servidores Públicos, ratificadas no governo Lula em 2010. Convenção 154, também muito importante, preenche lacunas importantíssimas do nosso direito sindical interno, do fomento à negociação coletiva dos trabalhadores privados, ratificada pelo Brasil em 1993. Eu convido a todos, um dia, se eventualmente a gente descrever um pouco mais a miúde o conteúdo dessas normas, porque elas podem ser ferramentas muito importantes no dia a dia, no uso estratégico das normas internacionais, em tempos, meus irmãos e minhas irmãs, de recomendação 123 do CNJ, que determina ao juiz que aplique tratados internacionais de direitos humanos. E as normas da OIT são tratados de direitos humanos que devem ser aplicados. Por fim, qual é o modelo sindical da OIT? É um modelo que preconiza o direito de associar-se e constituir organizações. Está previsto nas convenções 87 e 98. No item 2, tem direito de participar na fixação e determinação das condições de trabalho e emprego. Não é? O direito à negociação coletiva previsto nas convenções 98, 151 e 154. A questão da greve, que é uma interpretação da Convenção 87, no momento atravessa uma profunda crise, né, porque
os órgãos de controle da OIT, tanto a comissão de especialistas como o Comitê de Liberdade Sindical, sempre compreenderam que o direito de greve estava embutido. Era um trabalho hermenêutico, no sentido de reconhecer que a Convenção 87, embora não tivesse uma prescrição expressa deste direito, mas era naturalmente um exercício a ser definido nos programas e projetos de organização das entidades sindicais. Mas esse debate está interditado na OIT, é importante que se diga. O direito de greve está interditado no momento e aguarda manifestação, olha só, da Corte Internacional de Justiça em Haia para declarar se a OIT e seus organismos de controle podem ou não manifestar-se sobre o direito de greve e se ele está ou não previsto na Convenção 87. Este é o estado da arte no momento. É importante que vocês saibam. Até juntei ali uma notícia do Jamil Chad interessante. Mas para esse modelo sindical da OIT, o diálogo social e o direito de consulta na preparação e na elaboração da legislação. A Convenção 144. O Brasil está denunciado porque violou a Convenção 144 quando dos debates da reforma trabalhista, porque atropelou o diálogo social tripartite e o direito de consulta aos atores sociais. Sobre o modelo da OIT de negociação coletiva, né? A titularidade recai sobre organizações profissionais que devem ser representativas e independentes. A negociação com o representante de trabalhadores só é autorizada na ausência de trabalhadores que assim o façam. A negociação deve ser livre. A matéria diz respeito às condições de trabalho e à regulação entre as relações entre as partes. A negociação deve ser de boa-fé e o princípio da livre disponibilidade com um papel subsidiário do Estado na intervenção desses modelos. As convenções devem ser obrigatórias, não devem requerer homologação do Estado, isso eu estou dizendo na perspectiva da OIT, tá? Em alguns casos nós temos conflitos com a nossa normatividade. A vigência e duração da convenção deve ser livremente fixada pelas partes, vejam vocês, né? Isso está em desacordo com o 614, é isso? É 614 que trata do período de vigência, né? Ou seja, se fixar 2, 3, 5 anos, é um contrato como qualquer outro, né? Fixa o contrato. Enfim. As convenções não devem ser revogadas por contrato de trabalho. Opa, aquela coisa do hipersuficiente, né? Negociar diretamente contra as normas coletivas. Está em desacordo com a doutrina da OIT, né? As cláusulas de paz ou de trégua durante a vigência da convenção não são contrárias à liberdade sindical, trocando em miúdos, né? As partes se comprometerem que não vão fazer greve durante a vigência do pacto coletivo, ok. Né? Se for cumprido, não tem por que fazer greve para cobrar algo que está fixado numa situação. Aqui, primeira dica do professor Sandro da noite, para quem está até esta hora. Vamos ver aqui quantas pessoas temos na nossa audiência. Viva, viva, boa noite. Daniel Formica, Edson Roberto, Dr. Jonathan, Vivian de Camilles, Cláudio Rodrigues Morales, estudei já muito sobre o livro do Cláudio, Marcelo Venâncio, Janaína Valente, Felipe Maleiro, Antônio Costa, Verus Cafarani, todos boa noite que estão à distância. Qual é a chave que abre os sistemas, né? Essa integração de sistemas? O sistema jurídico trabalhista dialoga com as normas internacionais, evidentemente, a partir dos seus princípios constitucionais, mas a chave que abre os sistemas está ali no artigo 8º da CLT. Claro, ainda com uma redação que não está a mais moderna possível, mas era a possível para aquele momento, né? Então, as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, ainda de acordo com os usos e costumes, direito comparado. Aqui a gente pode dar uma interpretação, direito internacional, né? Mais ampliado. Mas sempre que nenhum desses interesses
prevaleça sobre o interesse público. Esse é um debate que a gente precisa recuperar entre nós. Qual é o conceito de interesse público trabalhista? Qual é o conceito? A gente precisa repensar sobre essa questão. Qual é o conceito de interesse público trabalhista? O que comporta e no que consiste o interesse público trabalhista diante deste cenário de chuvas e trovoadas, né? Que são ventos que vêm de Brasília, especialmente, e que se espalham por todo o Brasil, não é isso? Trazendo, por vezes, reinterpretações, ou até, eu digo o seguinte, em alguns casos, a Suprema Corte, eu fiz meus alunos assistirem todo o julgamento da ADIM que discutiu contribuição sindical e reforma trabalhista. Se vocês tiverem... peguem um carnaval e fiquem no YouTube assistindo toda a sessão e vocês vão ver que com todo o respeito, assim, as figuras que têm capacidade jurídica para estar lá, mas é um show de horrores. Posso, aqui com autoridade de professor de Direito do Trabalho, tem situações muito complexas e difíceis. As pessoas simplesmente desconhecerem, né, a jurisprudência que foi consolidada ao longo de décadas, inclusive na pós-Constituição, páginas, dezenas de milhares de páginas escritas nos manuais, né? Para que serviram os manuais? Que tentavam, de alguma forma, estabelecer uma média. Talvez um pensamento mais conservador, um pensamento mais progressista, mas mais ou menos dentro de uma mediana, né? E isso tudo simplesmente foi ignorado, né? Esse é o momento que vivemos. Aqui, meus amigos e minhas amigas, a dica para quem está até esta hora, às 19h32, e já sei que tenho que parar às 19h50 porque fecha o prédio. Recomendação 123 do CNJ, ferramenta importante para uma advocacia estratégica que deve utilizar os tratados internacionais. Convenção da OIT é um tratado internacional, meus amigos. Então, que pode, inclusive, ser utilizado no controle de convencionalidade. Que bicho é esse, Sandro? É o controle de constitucionalidade, só que plus, nas normas internacionais. Ah, isso não tem aplicabilidade prática? Calma, vou mostrar para vocês aqui caso concreto. O advogado é assim, a jurisprudência para comprovar e dar solidez ao meu argumento, né? Tem o Dr. Luiz Eduardo Gunter, uma das maiores autoridades em direito internacional do trabalho, é desembargador do TRT da 9ª Região, professor da Faculdade de Direito de Curitiba, e ele fez um controle de convencionalidade de norma coletiva, meus amigos. Farei a leitura aqui rapidamente. O juiz tem o dever de proceder, inclusive de ofício, à compatibilização vertical das normas domésticas com os tratados e convenções internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil. Conforme, olha aqui, recomendação 123 do CNJ. Não incide cláusula de reserva de plenário em relação ao controle de convencionalidade, que não invade a seara do controle de constitucionalidade. Com efeitos restritos ao caso concreto, em controle de convencionalidade, declaram-se inconvencionais. Parágrafo 3º do artigo 8º, parágrafo 2º do artigo 611-A, ambos da CLT, as normas coletivas que ampliam os minutos residuais além do limite legal e retiram o direito à hora noturna reduzida, e ainda fundamenta a Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, que veda a regressividade de direitos sociais à luz da opinião constitutiva 27, posso fornecê-la também, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, está aqui. A gente mata a cobra e mostra o pau. Está aqui o link, depois vocês podem consultar. Eu fiz um debate com ele no meu, nas minhas lives, também está o link aqui, para vocês assistirem depois esse debate tão importante que a gente fez. Sobre o Comitê de Liberdade Sindical, que eu tive a honra de, antes de ir para o Comitê de Liberdade Sindical, eu fiz a tradução e dicionarização de todas as decisões do comitê. São precedentes, são pequenas ementas, a famosa ementa do julgado, né? Então, eu fiz, são mais de 2.600 ementas que eu traduzi, organizei e dicionarizei nesse livro que está à disposição de vocês. Segundo o ministro Lélio Bentes,
e o sistema de controle internacional, na dinâmica do controle de violações ao direito à liberdade sindical e à livre negociação coletiva, no âmbito da OIT, nós temos dois aspectos. De um lado, a Comissão de Peritos em Aplicação da Convenção e Recomendação da OIT, e, de outro lado, o Comitê de Liberdade Sindical, a quem incumbe processar denúncias de não cumprimento, independentemente da ratificação pelo Estado denunciado. Então, o Brasil, independentemente de ter ratificado a Convenção 87, será fiscalizado na perspectiva deste instrumento internacional. Para Márcio Túlio Viana, que é o poeta, é um poeta, né? Os textos do Márcio Túlio são geniais, ele é um artesão das letras, né? Diz Márcio Túlio Viana, e que ainda mais uma vez o juiz do trabalho já poderá aplicar, às vezes já aplicava, as mesmas regras que constam genericamente, não só da Constituição Federal, como de convenções da OIT, a de 98, por exemplo, e das decisões de seu Comitê de Liberdade Sindical, que formam uma verdadeira jurisprudência. Eu aconselho muito vocês utilizarem, tem as versões em inglês, francês e espanhol disponíveis na página da OIT, eu fiz a tradução, que vocês podem acessar com a editora, né? Aqui tem um pouco a minha primeira... Essa é a foto já da segunda reunião que eu participei. Então, nós temos um comitê formado por 18 membros, né? Neste caso, é um tripartismo igualitário. 6 membros governamentais, 6 de trabalhadores, 6 de empregadores, né? A minha bancada é formada, eu do Brasil, colega do Ministério do Trabalho do Japão, Ministério do Trabalho da França, Ministério do Trabalho do Senegal, Ministério do Trabalho das Filipinas e Ministério do Trabalho da África do Sul. Somos em 6. É muito interessante a riqueza desse trabalho. Da bancada de trabalhadores, do Sindicato dos Estados Unidos, Movimento Sindical dos Estados Unidos, da Argentina, da Nigéria, do Paquistão. Ai, meu Deus, não vou lembrar de todo mundo. Enfim, dos empregadores tem México, Uruguai, África do Sul também, Estados Unidos, Alemanha, e não me recordo todos. E aqui não podia deixar de fazer minha foto com o crachá da firma, né? Fiz ali minha foto com o crachá da firma, então, para mostrar que eu tenho um mandato até 30 de junho de 27, representando, então, o nosso país nesse organismo tão importante, né? Do qual tenho muito orgulho e por isso aceitei o convite, Jonandab, porque é a minha missão fazer isso, dar publicidade, socializar esse conhecimento do direito internacional do trabalho, das normas internacionais, para que a gente se aproprie disso e que as normas da OIT sejam ferramentas de sindicatos e trabalhadores e das empresas, né? Se a empresa, por exemplo, já está cumprindo a métrica da Convenção 190, ela tem um ganho, né? Ela tem uma potencialidade na sua defesa. Então, os juízes também devem aplicar mais. E há que se reconhecer que quem mais utiliza o Ministério Público nas suas petições, né? Pois bem, aqui, para quem está até agora, vão começar algumas dicas importantíssimas sobre discriminação antissindical, o que diz a OIT. Na Convenção 135, já falei para vocês. E a Convenção 135 tem a Recomendação 143, que complementa o conteúdo. Lembra? Convenção, recomendação. Então, leiam a Convenção 135 e a Recomendação 143. O que diz as decisões do Comitê de Liberdade Sindical? O comitê chama atenção para a Convenção 135 e a Recomendação 143. Sobre os representantes dos trabalhadores. Olha aqui, o conceito é ampliado. A proteção não só se dirige aos mandatários, ela se dirige também aos representantes, em que se estabelece expressamente que os representantes dos trabalhadores na empresa devem gozar de eficaz proteção contra todo ato que possa prejudicá-los, inclusive em relação à dispensa, por razão de sua condição de representantes dos trabalhadores. Aqui, na verdade, nós temos um enfrentamento à questão do Conselho Fiscal, por exemplo, ou daqueles que ultrapassam o número de 14 previsto lá na súmula 369, não é isso? Das suas atividades, da sua afiliação ao sindicato ou de sua participação sindical,
sempre que atuem conforme as leis, contratos coletivos ou acordos comuns em vigor. E aqui agora vem o pulo do gato, o jump the cat, para esta noite de... Hoje é quinta-feira, né? 19h40. Estamos aqui contra o tempo. Qual é o jump the cat? Eu separei esses 2 precedentes do Comitê de Liberdade Sindical para apresentar a vocês algo que a reforma... Veja, o CPC, de algum modo, já previa, né, a questão da distribuição do ônus da prova e da aptidão, não é isso? Mas a reforma veio e mexeu lá no 818, estabelecendo, inclusive, a possibilidade de inversão. Vejam vocês, o precedente 1154, o que diz? Sobre a inversão do ônus da prova em matéria de violação à liberdade sindical. O comitê chama atenção para a recomendação 143, sobre os representantes dos trabalhadores, que preconiza, para garantir eficaz proteção dos representantes dos trabalhadores, entre outras medidas que devem ser adotadas, quando se alega que a dispensa de um representante dos trabalhadores ou a modificação em seu detrimento das condições de emprego foi discriminatória, e aqui começa, que se adotem disposições que imponham ao empregador a obrigação de provar a justiça de seu ato. Inversão do ônus da prova. Outro precedente, 1155. Além dos mecanismos de proteção preventiva contra atos de discriminação antissindical, por exemplo, a obtenção prévia de autorização da inspeção do trabalho antes de proceder à dispensa de um dirigente sindical. Outra forma de garantir proteção eficaz pode consistir em impor aos empregadores o ônus da prova de que os motivos de sua decisão de despedir um trabalhador não se prendem às suas atividades sindicais. Então, 2 critérios e que utilizei na prática, gente. Um trabalhador numa planta automotiva lá do entorno de Curitiba fez uma manifestação contrária à proposta de acordo coletivo da empresa. No dia seguinte foi despedido. Na audiência inaugural, excelência, estou invocando aqui a inversão do ônus da prova pela Convenção 98, recomendação 43, o juiz deu uma pensada assim, falei, só um minutinho, doutor. Foi lá, deu uma olhadinha, né? Voltou, defiro a inversão do ônus da prova. A empresa, acordo. Então, veja, são questões procedimentais que dão vida à nossa atividade diária, cotidiana, de atuação profissional, né? Tem alguns princípios que estão contidos no âmbito das decisões do Comitê de Liberdade Sindical, que, por vezes, são coincidentes com a nossa jurisprudência trabalhista e, por vezes, dissidentes. Então, deixo aqui alguns exemplos para vocês. Ó. A ausência de respostas a uma pauta de negociações pode ser considerada prática desleal, contrária ao princípio da boa-fé na negociação coletiva, que pode implicar certas sanções previstas em lei, mas sem que daí resultem numa obrigação legal do empregador de pagar os dias de greve, que é uma questão que deve deixar-se as partes interessadas. Outra, embora a atitude conciliadora ou intransigente adotada por uma das partes face às reivindicações da outra, seja matéria de negociação coletiva entre elas, tanto empregadores como sindicatos devem negociar de boa fé, esforçando-se para chegar a um acordo. Por vezes a gente não vê um esforço genuíno. Às vezes a gente vê o famoso enrolation, não é isso? Não há de boa fé, uma vontade genuína de se chegar a questões. Sobre greve, os interesses profissionais e econômicos que os trabalhadores defendem mediante o direito de greve abrangem não só a obtenção de melhores condições de trabalho ou reivindicações coletivas de ordem profissional, como também envolvem a busca de soluções para questões de política econômica e social e para problemas que se apresentam na empresa e que interessam diretamente aos trabalhadores. Caso clássico, meus irmãos e minhas irmãs, privatização de empresa. Os trabalhadores não podem se manifestar contra a privatização da empresa, que se privatizada for, vai os mandar embora? Aqui, Sabesp, tem um tanto aqui, né? Ué, está enquadrado pelo TST como greve política. Ué, mas greve política pode, segundo a interpretação da OIT, do Comitê de Liberdade Sindical. Então, há uma disputa em curso no que diz respeito a esse conceito. No momento, greve política é ilegal. Essa é
o último recado da SDC, salvo engano, não sei se alguém tem alguma notícia mais recente. O comitê tem sempre reconhecido o direito de greve como um direito legítimo a que podem recorrer os trabalhadores e suas organizações na defesa dos seus interesses econômicos e sociais, aqui pensado de maneira genérica. Por exemplo, as greves ocorridas durante a votação da reforma trabalhista. Os sindicatos não poderiam protestar e os trabalhadores contra uma reforma que iria prejudicar os seus interesses? Segundo parte da jurisprudência, não era possível. Isso contraria o que diz a OIT sobre o direito de greve. Aqui alguns registros que eu acho importantíssimos. A professora Ana Virgínia, né, que é presidente da OIT, algumas fotos do salão principal da sede da Organização Internacional do Trabalho. Essa foto mais à direita é a reunião do Conselho de Administração da OIT, que daí é uma reunião de governança mais ampliada. E o que diz a OIT, esse é o Gilbert Ongbo, o atual diretor-geral, né, quando ele faz essa campanha por um contrato social renovado. Ele diz o seguinte, para começar a encerrar a minha apresentação. Para a negociação seja bem sucedida ao estabelecer as bases de um contrato ou pacto social e colocá-lo em prática, são necessárias organizações de empregadores e trabalhadores suficientemente fortes em todos os níveis, por um lado e por outro. Um Estado que seja o garantidor do acordo e não abdique de sua função de árbitro. A assistência da OIT é urgentemente necessária, porque os graves perigos que ameaçam a democracia durante os períodos de transição ou no decorrer dos programas de ajuste estrutural precisam ser evitados rapidamente. Então vejam vocês que a OIT tem tratado disso. O colega tinha me perguntado, não sei se está aí, está aqui, ó, o link para as observações da Comissão de Peritos da OIT sobre a reforma trabalhista no que diz respeito ao 611A. Tá? Tá ali as observações que são de reprovação ao 611A da CLT. Tá? Para terminar esta noite, trago aqui o nosso Chico, que parece que teve alta do hospital. Teve alta? Olha, eu vi um vídeo dizendo, aleluia, ainda bem, Francisco. É que tem, hoje a internet é uma coisa maluca, né? Mas parece que ele teve alta, parece. Né? Sobre os desafios do sindicato, na conferência, 109ª conferência da OIT, o Chico dá esse recado aos sindicatos. Os profetas são sentinelas que vigiam, ele falando que os sindicatos são profetas, né? Que vigiam dos seus postos de observação. Também os sindicatos devem vigiar os muros da cidade do trabalho, como um guarda que vigia e protege os que estão dentro da cidade do trabalho, mas que também vigia e protege os que estão fora dos muros. Os sindicatos não cumprem sua função essencial de inovação social se vigiarem somente os aposentados. Isso deve ser feito, mas é metade do seu trabalho. A sua vocação é também proteger os que não têm direitos, os que estão excluídos do trabalho e também os que estão excluídos dos direitos e da democracia. Com isso, meus amigos, deixo aqui, convido a todos a tomar um café em Curitiba, se forem a Curitiba são meu convidado, todos os convidados e convidadas. Está aqui meu telefone celular, meu Instagram. Para mim é uma alegria, novamente, presidente, dizer da minha satisfação de estar aqui com vocês, podendo dialogar e apresentar um tema que por vezes é conhecido, mas foi uma lacuna na formação dos juristas brasileiros. Tem duas lacunas importantes, o direito internacional do trabalho e o direito sindical são duas lacunas que também a gente deve influenciar na Comissão de Educação Jurídica para que a gente faça algumas reformatações importantíssimas nos currículos da graduação. Muito obrigado, boa noite e estou à disposição aqui. Obrigado, professor. Brilhante apresentação, mas agora é o gostinho de quero mais, né? A gente quer aprofundar mais, quer saber mais, quer aplicar mais isso na prática e quer ver o resultado disso, né? Então, a nossa missão é essa, como é que a gente compartilha conhecimento, instiga, provoca, e quem quiser ouvir o professor em outro evento, ele vai estar no Encontro Sindical da BRAT em maio. Final de maio vai ser lá em Maceió. Depois a gente compartilha também esse evento. Então, é um dos eventos que eu conheço. Pode ser que tenha outros aqui em São Paulo. E a gente descobrindo compartilha com todos vocês. Pelo horário, o prédio fecha às 20 horas. Agora são 10.
Eu preciso sair correndo 5 para as 20 para meu carro estar no estacionamento do lado que fecha às 20. Mas quem quiser... O Jonadab, o seu carro está onde? Nem sei. Não sabe. Quem quiser fazer pergunta nesses 5 minutos para a gente poder sair correndo, o professor se dispôs a responder. E aqueles outros, porventura, que não consigam falar agora, ou mesmo que estejam virtualmente, ou mesmo que assistam esse vídeo posteriormente, envie para a gente, que na medida do possível a gente encaminha para o professor, né, e contando com a gentileza dele, né, com a resposta a gente compartilha com vocês. Pode falar. Professor, gostaria de perguntar se em países muito desenvolvidos há unicidade sindical tal como existe no Brasil, ou se isso é realmente uma peculiaridade só nossa e que já quase há um centenário já. Uma curiosidade, qual a fonte de sustentação da OIT? Duas boas perguntas. Primeira, muitos países têm unidade sindical e não unicidade, é o caso da Alemanha, por exemplo, né, no qual a organização sindical se dá de forma unitária, né. A unicidade sindical seguirá no Brasil, não pensemos que seja por causa dos trabalhadores, ela prosseguirá no Brasil por conta dos interesses do sindicalismo patronal, que está assentado na sua forma de rateio das contribuições do Sistema S a partir da unicidade sindical. Por isso, não acabará a unicidade sindical no Brasil, né? Simples assim. Mas a unidade sindical pode ser um elemento de resultado de consciência política de determinado sindicalismo, né? Os países, sobretudo lá os acima da Europa, né? Suécia, Finlândia, também tem uma experiência de unidade sindical, né, imposta por lei. É o caso brasileiro. Tem algumas constituições ainda na América Latina que não, me fugiram aqui, que ainda prevêem essa possibilidade. Mas o caso brasileiro, nós manteremos a unicidade porque o sindicalismo patronal assim deseja. Não vamos criar ilusão. O sindicalismo patronal quer isso, e a maioria do sindicalismo laboral também quer a manutenção da unicidade sindical. No que diz respeito ao financiamento da OIT, ela vive de contribuições dos países. Os Estados Unidos respondem por quase metade do orçamento da OIT. O segundo maior contribuinte é a China, né? São os dois maiores contribuintes que mantêm a estrutura da Organização Internacional do Trabalho. Então, cada país... O Brasil paga mensalidades para todas as organizações internacionais, né? Então, o país tem, a partir de vários critérios, tem uma cota à parte que ele faz a sua contribuição. Nós temos 5 minutos. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Aqui o microfone. Fala. Não tem o microfone? Pode levantar daí mesmo, ou usar esse microfone? Enquanto isso, quero agradecer também a presença da conselheira da OAB, a Sandra Monção, que também é presidente da Comissão de Direito Sindical de Santo Amaro, correto? Obrigado pela presença. Minha pergunta é para ouvir do nosso palestrante da noite o entendimento sobre o comum acordo para que haja, seja acatado, seja acolhido o dissídio coletivo. Essa matéria não é objeto de observação do Comitê de Liberdade Sindical, porque o comitê tem um entendimento de que o dissídio coletivo não é a ferramenta mais adequada, né? Eu tenho uma posição pessoal, né, sobre o comum acordo acabou matando o dissídio coletivo na prática. Então, essa matéria já está pacificada no âmbito do Supremo, mas acho que ela merece uma revisão, porque o Estado também, como o próprio diretor da OIT disse, não pode ficar ausente na iminência de um conflito, né? Embora os sindicatos tenham desenvolvido várias estratégias, né?
no procedimento, como é que é, o PMPP lá, né? O procedimento de mediação prévia, né? Tem utilizado o próprio tribunal para auxiliar como mediador. O próprio dissídio coletivo acabou se convertendo numa ferramenta para tentar propiciar e criar um constrangimento do empregador perante o tribunal, né? Mas, do ponto de vista concreto, o que pode furar o comum acordo é o dissídio coletivo de greve. Eu entendo que ele ultrapassa essa premissa do comum acordo, mas a gente tem uma posição consolidada no âmbito da Suprema Corte e do TST, no sentido de que você não pode manejar essa ferramenta se a outra parte não concordar, infelizmente. É o que temos para hoje. Obrigado, professor Sandro. Então, está encerrada essa nossa primeira reunião e esse evento, né, que inaugura, né, com maestria as nossas pretensões, né, à frente da comissão. E a gente vai compartilhando, né, com vocês tudo aquilo que a gente está pensando e anunciar aquilo que a gente vai fazer. Muito obrigado. Boa noite.